Galera, olha só que interessante, aqui no Japão ainda eles usam toca-fita, tá vendo? Olha só, vários modelos, olha só, ó, tem assim com toca-CD e toca-fita. Olha aí, ó, esses aqui é assim, ó, tudo toca-CD e toca-fita, gente. Aí esses já são radinho normal, esses aqui é parecido com os do Brasil, os bem antigos. Quem é da antiga aí vai lembrar. E aqui são os tradicionais. Tá vendo? Que eles usam ainda só toca-fita, gente. Olha só que interessante. Diferente, né? Eu não tinha visto ainda desse daqui. E aí, quem já viu? Aí aqui também já tem as fitas, ó. Aí tem aqueles radinhos pequenininhos que a galera usava. Lembra? Olha só, no jogo de futebol. Olha aí, ó. FM pequenininha. Só as relíquias. Deixa nos comentários.